daquilo que nós dizemos. O livro de Salmo de número 141, veja o que diz a Bíblia. Salmo de número 141, versículos 1, 2 e 3. Salmo 141, verso 1, 2 e 3. Veja a oração do salmista: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Verso 3: Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. O salmista está aqui pedindo para Deus lhe ajudar a controlar a sua língua, a controlar aquilo que ele fala, aquilo que ele diz. Ele diz: Senhor, coloca uma guarda à minha boca, ou seja, me ajude a domar, me ajude a controlar a minha fala, aquilo que eu falo, aquilo que eu digo, porque, irmãos, a nossa fala, a nossa linguagem reflete o nosso caráter, aquilo que somos. O Senhor Jesus Cristo, uma certa vez ensinando, ele disse: a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando o crente está cheio de Deus, está cheio do Espírito Santo, a sua linguagem reflete esta unção de Deus que está sobre a sua vida, através de uma linguagem santa, de uma linguagem pura, de uma linguagem consagrada. Mas quando a linguagem do crente não é, se fala de maneira que glorifica a Deus, mas se está vazio não se fala. Amém, irmãos? Então é disso que Tiago está falando. Outro símbolo que Tiago usa é o leme. O leme, que era a direção que era utilizada pelos navegadores da época que governavam as embarcações. As embarcações, elas possuíam uma direção que eles chamavam naquela época de leme, e aquele leme era um instrumento muito pequeno diante da dimensão da embarcação, e através daquele leme o navegador, o piloto da embarcação, ele conseguia controlar o navio, ele conseguia controlar a embarcação. Então Tiago, ele traz esta ilustração para nos dizer que através da língua o ser humano, ele consegue trazer direção para a sua vida. Se ele utiliza a sua linguagem de maneira correta, ele leva a sua vida para uma vida de bênçãos na presença de Deus. Mas se ele não tem controle sobre a sua linguagem, sobre aquilo que ele diz, sobre aquilo que ele fala, a sua vida, ela pode ser levada à destruição. A língua, ela tem o poder de nos dirigir, de nos direcionar, seja para a vontade de Deus, ou seja para a morte espiritual, ou seja para a destruição, ou seja para aquilo que Deus não quer para a nossa vida. Então temos que ter muito cuidado, irmãos, com aquilo que nós falamos, porque a nossa linguagem, como eu disse, reflete o nosso caráter. Amém? O terceiro elemento, pequena fagulha. Tiago fala que assim como uma pequena fagulha pode incendiar o bosque inteiro, a língua, ela pode causar uma grande destruição. Quantas pessoas, irmãos, estão com a vida destruída, seja no aspecto material, social, financeiro, emocional ou até mesmo espiritual, por causa do mau uso da linguagem? Quantas pessoas destruíram a vida de outras por causa do mau uso da língua? Porque a língua, ela tem esse poder de causar uma grande destruição. É por isso que a palavra de Deus, ela nos orienta que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Amém, meus irmãos? O Senhor Jesus chega até a dizer que nós seremos responsabilizados no dia do juízo por toda a palavra que nós dissermos. É nossa responsabilidade termos cuidado com aquilo que a gente diz, com a nossa linguagem. Amém? E por fim, Tiago fala que a língua, ela é como um membro venenoso.
E fala aqui do poder de contaminação e do poder mortal da língua. Então ele se utiliza desses 4 elementos para falar a respeito da linguagem do crente. Amém, irmãos? E interessante, irmãos, é que nós temos que entender também que a palavra de Deus, ela nos orienta e nos mostra como deve ser a nossa linguagem, e ela nos revela de maneira muito clara, muito explícita, que ela deve ser uma linguagem santa e consagrada ao Senhor. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo de número 13 ao 16. Portanto, cingi-vos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Observe a expressão de Pedro: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Isso também inclui a linguagem. A linguagem está incluída na expressão em toda maneira de viver. A linguagem do crente tem que ser santa, tem que ser pura, tem que ser consagrada a Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Tiago capítulo 1 e versículo de número 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Então observe aí, irmãos, a palavra de Deus nos orientando a respeito do uso da língua, a respeito da linguagem que deve ser santa e consagrada a Deus. Porque quando esta linguagem não é santa, não é consagrada, não é controlada pelo Espírito Santo, leva o crente a viver uma vida que a Bíblia Sagrada chama de carnal. Porque Paulo, ensinando a igreja de Coríntios, ele repreendeu de maneira veemente aquela igreja, dizendo para eles: eu tenho que falar com vocês como crentes carnais e não como espirituais, mas como meninos em Cristo, porque vocês não estão se comportando como espirituais, mas sim como carnais, porque há entre vós inveja, há entre vós contendas e há entre vós dissensões, e por isso vocês são carnais e andam segundo os homens. Aí quando a gente analisa, irmãos, para que a igreja de Coríntios ela tivesse desenvolvido no seu meio uma vida de inveja, uma vida de contenda e dissensão, o mau uso da língua estava presente, fazendo com que aquela situação acontecesse no meio deles. Porque é impossível viver na contenda, na inveja e nas dissensões sem o mau uso da língua. O mau uso da língua estava presente. Então Paulo diz: vocês são carnais e não espirituais. Amém, meus irmãos? Então temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós expressamos, com aquilo que nós dizemos. A Bíblia está nos ensinando que nós temos que ter domínio sobre a nossa fala, que a nossa linguagem tem que ser santa, consagrada e diferente para a glória de Deus, conforme está em Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe,
mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Glória a Deus. A nossa linguagem ela tem que ser boa e promover edificação, para que através dela se dê graça aos que a ouvem. Em outras palavras, nós temos que ser instrumentos de Deus, e a nossa linguagem tem que ser um canal de bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Amém, meus irmãos? Foi para isso que Deus se chamou, para que a sua língua seja instrumento de bênção, para que a sua língua seja um canal da graça de Deus, para que através da tua linguagem vidas sejam restauradas, vidas sejam abençoadas, vidas sejam transformadas, e o nome do Senhor seja glorificado através daquilo que você fala. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Então possamos aplicar em nossas vidas. O segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui para os irmãos é que a palavra de Deus ela nos traz alguns exemplos negativos do mau uso da língua, nos exortando a nós não termos o mesmo comportamento. E eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos algumas dessas linguagens que são inapropriadas para um servo de Deus. Amém, irmãos? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é o que Paulo fala aqui em Efésios 4:29, as palavras torpes. Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essa expressão torpe significa imundo, impuro, indecente. Amém, meus irmãos? Então, quando Paulo fala que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ele está englobando aí várias coisas, vários elementos, vários tipos de linguagem que são inapropriados para o crente, como por exemplo os palavrões, como por exemplo as gírias, como por exemplo as piadas indecentes e imorais, como por exemplo o escárnio, a zombaria, o desprezo. Esse tipo de linguagem não é para crente, não é para salvo, não é para quem vai morar no céu, não é para quem tem o Espírito Santo, não é para quem foi comprado com o sangue de Jesus Cristo, e não é para quem possui a presença de Deus na sua vida. A nossa linguagem tem que ser santa, tem que ser pura, tem que ser consagrada, tem que ter a presença de Deus, tem que refletir o caráter de Cristo, para que quando as pessoas escutem, elas percebam que verdadeiramente somos representantes de Deus nessa terra. Amém, irmãos? Então não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para promover edificação e graça aos que ouvem. Amém? Segundo exemplo negativo, a mentira. 1 Pedro capítulo 3 versículo 10, já lemos. Efésios 4:25. Se a sua Bíblia está aberta em Efésios 4, onde nós lemos o 29, veja o que diz o versículo 25: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Jesus disse que o pai da mentira é Satanás. Amém, irmãos? Então a nossa linguagem não pode ser uma linguagem mentirosa, uma linguagem enganadora. O crente não pode viver na mentira, até porque a Bíblia diz que aqueles que praticam a mentira não herdarão o reino de Deus, não estarão com Cristo no céu. Então temos que ter cuidado com a mentira, porque não é linguagem própria para o crente que foi salvo por aquele que disse: eu sou a verdade. Amém, meus irmãos? Então a prática da mentira também podemos incluir nessa característica os falsos ensinos. Podemos incluir nessa característica também a difamação e a calúnia. Salmo de número 15. Veja o que diz o Salmo de número 15.
Salmo de número 15. Verso 1 ao verso 3. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Amém, irmãos? Temos que ter cuidado, irmãos, com a difamação e a calúnia. Quantas pessoas foram destruídas por causa da difamação e da calúnia que alguém levantou? Quantas pessoas deixaram de caminhar e estão em casas detidas por causa da difamação e da calúnia? Quantas famílias destruídas por causa da difamação e da calúnia? Quantos ministérios na vida de obreiros arruinados por causa da difamação e da calúnia, por causa da falta de responsabilidade de alguns que não sabem controlar a sua língua e falam aquilo que não deviam falar e dizem aquilo que não deviam dizer e acabam fazendo com que a sua linguagem se torne um instrumento de destruição de alguém. Temos que ter cuidado, irmãos, até porque a difamação e a calúnia são crimes. E tem muitas pessoas que não têm cuidado com o que falam, que não têm cuidado com o que dizem. A difamação e a calúnia, irmãos, são parecidas. Há uma pequena diferença no Código Penal. A difamação é quando você levanta algo de alguém sem lhe atribuir um crime. E a calúnia é quando você atribui um crime a alguém sem ele ter cometido. Mas no aspecto espiritual o pecado é o mesmo. É levantar falso de alguém. É inventar uma história tentando manchar a imagem de alguém diante das pessoas. E o salmista está dizendo aqui que aquele que não difama com a sua língua ao seu próximo é aquele que estará habitando no tabernáculo de Deus. Amém, meus irmãos? Então temos que ter muito cuidado, irmãos, com aquilo que a gente diz. Salmo 101, verso 5. Salmo 101, verso 5 diz assim: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Amém? Outro mau exemplo são as gritarias. Efésios capítulo 4, versículo 31. Efésios capítulo 4, versículo 31. Glória a Deus. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada dentre vós. Amém, irmãos? Observe aí Paulo falando das gritarias, que tem a ver, trazendo para nossa linguagem aqui, para os irmãos entenderem o que Paulo estava querendo dizer, tem a ver com as agressões verbais, tem a ver com aquelas palavras ásperas que se diz, carregadas de ódio e de ira, que tem a intenção de ferir e machucar a outra pessoa. Quando o crente ele parte para esse tipo de comportamento, ele demonstra a falta de equilíbrio emocional. E a palavra de Deus, irmãos, ela nos orienta que nós temos que ter equilíbrio, domínio próprio, temperança em todas as áreas da nossa vida, principalmente na maneira que a gente fala. Nós temos que entender que o outro
que está nos ouvindo é ser humano, tem sentimento, tem emoções, e muitas vezes a gente não mede as palavras, não mede a maneira ou o tipo de linguagem que a gente vai dizer, e acaba ferindo, acaba machucando, acaba fazendo com que a outra pessoa ela se sinta para baixo, ela se destrua por dentro por causa da maneira que a gente fala. E Paulo está dizendo aqui: a gritaria seja tirada de vós, não seja um desequilibrado emocional, não fale o que vier na sua cabeça. Tenha responsabilidade com o que você diz, tenha responsabilidade com o que você fala, seja equilibrado para você não ferir ou não machucar alguém. Mas você, como crente, como salvo, foi chamado para ser instrumento de bênção, pacificador. Amém, irmãos? Versículo 32: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Glória a Deus. Esse deve ser o tipo de linguagem que a gente deve ter. Uma linguagem santa, consagrada, equilibrada, controlada pelo Espírito Santo. Que Deus nos ajude, né, irmãos? Para que a gente possa conservar. Tiago capítulo 3, versículo 9. A Bíblia Sagrada nos orienta a nós não termos uma linguagem imprópria. Tiago, capítulo 3, versículo 9: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Amém? A Bíblia está nos ensinando aqui que nós não devemos usar a nossa língua para praguejar ou para amaldiçoar alguém. Infelizmente, alguns crentes não têm esse cuidado, e muitas vezes até os filhos acabam sofrendo, porque tem pais que, em vez de abençoar, amaldiçoam seus filhos. Na hora da raiva, porque o filho aperreou, porque o filho fez algo que não devia, começa a jogar praga, começa a amaldiçoar o próprio filho. Mas a Bíblia está ensinando o contrário. Amém, irmãos? Nossa linguagem tem que ser para abençoar e não para amaldiçoar. Amém? Outro exemplo, Efésios capítulo 5, versículo 4. Efésios capítulo 5, versículo 4. Vamos ler do versículo 3 para nós entendermos. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem pavorices, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Pavorices e chocarrices aqui fala de um tipo de linguagem indecente. São as conversas tolas, imorais, carregadas de pornografia e de zombaria. É um tipo de linguagem que não combina com o crente. É um linguajar de pessoas ímpias, de pessoas que não temem a Deus, que quando se reúnem conversam de maneira indecente, de maneira imoral, sobre assuntos relacionados à prostituição, à pornografia, à indecência, à imoralidade. Esse tipo de linguagem não cabe para nós, porque somos santos, porque somos consagrados, porque nossos corpos são templo e morada do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Outro exemplo, a murmuração. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9 ao 12. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9 ao versículo 12. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras
e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Amém, irmãos? Temos que ter cuidado, irmãos, com a murmuração. Quando olhamos para o Antigo Testamento, para o povo de Israel que saiu da terra do Egito, liderados por Moisés, a gente percebe que eles caíram nesse pecado. E a Bíblia Sagrada nos diz que por causa da murmuração, toda a geração que saiu do Egito, com exceção de Josué e Caleb, não tiveram o direito de entrar na terra prometida, porque murmuraram contra Deus. A murmuração, irmãos, é você dizer para Deus que Deus não é capaz de cumprir as promessas na sua vida. É você viver em constante ingratidão e em constante reclamação. É você se queixar constantemente daquilo que Deus lhe dá, daquilo que Deus lhe concede. E os filhos de Israel caíram por causa disso, porque reclamavam. Quanto mais Deus abençoava, mais eles reclamavam. Quanto mais Deus fazia milagres, mais eles viviam na ingratidão. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, que nós temos que em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida em Cristo Jesus. Veja o que diz aí, Colossenses capítulo 3, versículo 15. Glória a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Esse é o segredo contra a murmuração, é ser agradecido a Deus. Está passando prova, agradeça a Deus. Está faltando pão, está faltando veste, agradeça a Deus. Está sendo perseguido, agradeça a Deus. Seja agradecido a Deus, não reclame. Não entre pelo caminho da murmuração, porque a murmuração desagrada ao Senhor. A Bíblia nos diz que o povo já estava às portas de Canaã, mas começaram a murmurar. Disseram uns para os outros: levantemos o capitão e voltemos para o Egito, porque lá nós tínhamos o que era de bom, lá nós tínhamos o que era de melhor. Deus nos trouxe aqui para a gente morrer, para a gente perecer nesse deserto. Meus amados irmãos, a murmuração foi tão grande que a Bíblia nos diz que Deus, quando desceu, ele chamou Moisés e disse: Moisés, eu vou destruir todo esse povo e eu vou levantar de você uma grande nação para cumprir as minhas promessas. Mas Moisés intercedeu, Deus revogou a sentença, mas disse: eles não entrarão no meu repouso. A próxima geração vai entrar. Os de 20 anos para baixo entrarão e experimentarão a terra que eles desprezaram. E eles conhecerão o meu afastamento, porque todos os cadáveres deles perecerão nesse deserto, para que eles aprendam a temer ao Senhor. Temos que ter cuidado, irmãos, com a murmuração. Amém, irmãos? Que Deus nos guarde da murmuração, que possamos ser agradecidos ao Senhor. Amém? Estou terminando, irmãos. Outro exemplo, Levítico capítulo 19, versículo 16. Levítico 19, 16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Amém, irmãos? O mexeriqueiro aqui fala na linguagem atual do fofoqueiro, né, irmãos? Daquele crente que não sabe controlar a sua língua e acaba se envolvendo na fofoca. Há um texto no Salmo de número 52, onde Davi, ele escreve inspirado pelo Espírito Santo. Se irmãos quiserem anotar, os irmãos podem ler Salmo de número 52 e 2 Samuel capítulo 22, versículo 20 ao 23. Esses dois textos falam de um homem chamado Doeg. Ele era estrangeiro, vivia na terra de Israel, e este homem ele foi um homem que
através de uma fofoca que ele levantou, ele provocou uma grande destruição. Porque a Bíblia nos diz que Davi estava fugindo de Saul, chegou na terra de Nob, procurou o sacerdote Aimeleque para pedir comida para ele e para os seus soldados, e o sacerdote abrigou Davi, deu a Davi comida, deu a Davi estadia, e também deu a Davi a espada de Golias que Davi havia derrotado anos atrás. E quando Davi partiu com os seus homens, Doeg, que estava na terra de Nob, que presenciou aquela cena, quando Saul chegou com seu exército perseguindo Davi, ele foi prontamente até Saul e levantou uma fofoca contra Davi, e causou uma grande destruição, porque Saul entrou na terra de Nob, matou o sumo sacerdote Aimeleque, matou todos os sacerdotes do Senhor e matou todos os moradores daquela cidade. Não poupou homens, mulheres, crianças, não poupou ninguém. Toda aquela cidade foi destruída, os sacerdotes foram mortos e houve uma grande destruição por causa da fofoca de Doeg. Aí no Salmo 52, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreve falando a respeito dessa situação, falando a respeito do que aquele homem causou. E o salmista Davi, ele fala que aquela maneira de Doeg de se expressar através da linguagem que ele utilizou, causou uma grande destruição. Muitas vezes, irmãos, alguns crentes sem discernimento espiritual, sem sabedoria de Deus, começa a entrar por esse caminho. Como eu falei a princípio, muitas vezes acaba trazendo destruição para muita gente. Amém, irmãos? Deus não nos chamou para sermos fofoqueiros. Deus nos chamou para sermos instrumentos de Deus. Amém, irmãos? Deus nos chamou para sermos canais da sua graça e da sua bênção. Amém? E por fim, irmãos, Provérbios capítulo 6, versículos 16 ao 19, que fala que 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. É o que semeia contenda entre irmãos. Amém? Tenhamos cuidado, porque semear contenda entre irmãos é algo que a alma de Deus abomina, e é um pecado da língua, da fala. Amém, meus irmãos? Colocar um irmão contra o outro, fazer com que um irmão se levante contra o outro dentro da congregação. Que Deus nos ajude para que nós não tenhamos esse tipo de linguagem, mas que a nossa linguagem seja santa e consagrada a Deus. O Senhor está nos dando uma injeção nessa noite, podemos assim dizer. O Senhor está nos vacinando nessa noite, o Senhor está nos orientando nessa noite, e está dizendo para nós que nós sejamos instrumentos de bênção com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós dizemos, com aquilo que nós expressamos. O Senhor deseja que a nossa linguagem seja uma linguagem diferente, uma linguagem santa, uma linguagem consagrada, para que experimentemos o melhor de Deus em nossas vidas. Mas se nessa noite você sente que a sua linguagem ainda precisa melhorar na presença de Deus, abrasas do altar do Senhor aqui nesta noite, e o Senhor pode, através dos serafins que estão ao seu serviço, também tocar nos teus lábios, para que a tua língua ela possa ser consagrada a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Porque quando olhamos, irmãos, para a Bíblia, para encerrar, alguns exemplos de homens que usaram a sua língua de maneira errada e trouxeram problemas para a sua vida e para a vida de outros. Exemplo, Isaac trouxe um conflito, melhor dizendo, perdão, irmão, Jacó mentiu para seu pai Isaac e trouxe um conflito dentro da sua família. Ele inclusive nunca mais viu a sua mãe Rebeca, por causa da mentira que ele contou para o seu pai, se fazendo passar por Esaú. Houve uma grande confusão, um grande problema no seio da sua família. O seu irmão Esaú ficou contra ele por causa da mentira. Outro exemplo,
A geração inteira de Israel, como falamos, não entrou em Canaã por causa da murmuração. Ananias e Safira mentiram para os apóstolos e foram punidos com a morte pelo Senhor. Atos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 10. Amém? E para encerrar, irmãos, como podemos alcançar uma linguagem sadia que agrada a Deus? Primeiro, enchendo o coração da palavra de Deus. Salmo 119, verso 9 ao 11. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Amém, irmãos? Vamos ler esse versículo. Glória a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Se a palavra de Cristo estiver abundantemente no teu coração, se você for um crente que constantemente leia e medite na palavra de Deus, a tua linguagem será santa, a tua linguagem será consagrada, a tua linguagem será controlada, porque quanto mais cheio da palavra estiver o nosso coração, mais a nossa linguagem será consagrada a Deus. Então, se você quer consagrar a sua língua, quer aprender a dominar a sua língua, leia e medite na palavra de Deus. Amém? Louvor, adoração e oração, ou seja, vida devocional. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Vigiando a sua linguagem, exercitando a temperança. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 7 ao versículo de número 9. Pedindo sabedoria a Deus para saber o tempo de se expressar. Eu achei interessante anotar isso, porque muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas falam o que devem falar, falam de maneira correta, de maneira controlada, com equilíbrio, mas na hora errada. Às vezes tem coisas que, embora seja correto a gente falar, não é tempo de falar. E por muitas vezes não sabermos o tempo de falar, a gente acaba se perdendo, a gente acaba se complicando, trazendo prejuízos para a nossa vida e para a vida de alguém. Mas que Deus nos dê sabedoria para que a gente também saiba falar no tempo certo. Provérbios capítulo 15, versículo 23 e versículo de número 28. Provérbios capítulo 15, versículo 23 e versículo 28. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo quão boa é. Amém? E o versículo 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas mais. Amém? Evitando más companhias, 1 Coríntios 15, 33 diz que as más conversações corrompem os bons costumes, e sendo cheio do Espírito Santo, Efésios capítulo 5, versículos 18 ao 21. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor e salmodiando com graça no vosso
coração. Quanto mais o crente é cheio do Espírito Santo, mais a sua linguagem é pura, mais a sua linguagem é santa, mais a sua linguagem é consagrada, mais o seu coração transborda em hinos, salmos e cânticos espirituais, e a sua boca transborda a presença e a graça de Deus. Amém, irmãos? Então possamos nos encher do Espírito Santo, termos uma vida consagrada, para que a nossa linguagem também seja santa e pura, para louvor e glória do nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva de onde mana leite e mel. Deus abençoe os irmãos, amém? Sabe o nosso pastor.